Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado. Eu estou ouvindo atentamente aqui os colegas. E quero dizer que eu tenho, nessa fase da minha vida, cheguei nos 40, vereador Edson da Rosa, senhor que tem 40, fez 40 há pouco tempo, mas me inspira no senhor, acho que o senhor é uma pessoa madura e com muita parcimônia, tranquilidade, e tenho feito esse exercício. A presidência me trouxe isso, né, de ouvir, de pensar. Essa palavra, e uma das presidente. coisas que eu ouvi aqui foi incoerência. Um dos vereadores aqui que antecedeu, numa parte, falou incoerência, de que a esquerda, a hora defende uma coisa, a hora defende outra. E a política é feita de incoerência, como na vida faz parte. Eu, por exemplo, poderia começar citando uma incoerência. Quando nós fizemos um debate muito midiático, ou muito para a torcida, ou num tema que é polêmico e cada um tem o seu lugar. Por exemplo, eu como cristão, eu me lembro, quando estava no seminário Aparecida, do Dom Paulo falar em perdão. Saudoso Dom Paulo Moreto. E aí eu poderia começar por aqui, vereador Eloy Frias, se a gente entende como perdão alguém que cometeu um crime hediondo, eu não estou defendendo, já vou entrar na minha tese aqui. Mas a minha pergunta é, quem comete crime não merece perdão? Não entra no reino dos céus? Se é para falar de incoerência, vamos lá. Vamos começar por aqui. Mas nós estamos no Estado Democrático de Direito e não no Código de Hammurabi, lá dos babilônicos, antes de Cristo ainda, né? Lá no Código de Hammurabi era olho por olho, dente por dente, na lei de Italião. Nós não estamos. Estamos no Estado Democrático de Direito. E quero dizer que sim, esse tema é um tema muito complexo. E eu estou disposto a conversar sobre ele. E quero ouvir sobre redução de maioridade penal, com exemplos fáticos de países ou lugares onde a redução da maioridade penal tenha melhorado os índices. E, efetivamente, resultado, como disse a vereadora Daiane, que os jovens teriam receio. E eu tenho dúvidas. E quero dizer que enquanto nós estamos aqui, especialmente a direita, a extrema-direita e a esquerda, discutindo uma moção, e eu sou parceiro para discutir moção, me aguardem, 2026 vem aí, e nós vamos discutir, eu vou me aprofundar mais nas moções, porque terei mais tempo, e não tenho problema nenhum discutir moção, faz parte, é regimental, podemos discutir. Mas quero dizer que para os defensores dessa moção, os problemas da cidade seguem. Teve gente aqui que defendeu que tem que reduzir a maioridade penal para resolver os problemas. Mas nós não estamos discutindo contraturno, vereadora Estela. Nós estamos discutindo isso. Enquanto nós estamos aqui utilizando tempo, dinheiro público, e isso faz parte, faremos as nossas moções, mas a cidade segue sem vaga na educação infantil. Nós seguimos sem fazer alinhamento com as forças de segurança. E aí a extrema-direita, ao invés de fazer oposição ao Adiló, está mirando em outro lugar. Sendo que nós temos problemas efetivos da cidade para resolver. Contraturno é um deles. Eu ouvi o prefeito aqui falar na redução da maioridade penal como solução para os problemas. E uma inverdade foi falada. Eu tive no João Desorze, sou solidário à professora Thaís e a todas as pessoas que perdem, que sofrem qualquer ato de violência. Por isso que estou disposto a discutir o tema. E quem generaliza a esquerda, o PT, o PCdoB, faz discurso raso. Porque generalizar um partido, assim como generalizar os evangélicos, generalizar que é de Saravá, generalizar os maçons, é desprovido de seriedade intelectual, porque as pessoas não são todas iguais e não pensam da mesma forma nas agremiações. Eu só quero dizer que nós não resolveremos os problemas, a exemplo do que nós temos hoje. Ou não, meus queridos colegas, como é que a Pix e o apanhador se organizam? Na sua estrutura, dos seus pavilhões. Como é que é? Pensemos, quando chega lá, o Estado está organizado, todo mundo chega, é tudo certo. Então, assim, ou a gente faz um debate sério, ou a gente faz um debate em parte, e pode ser também. A minha preocupação como professor, como quem ficou 10 anos trabalhando na periferia dessa cidade e perdendo reiteradamente alunos, estudantes, que não fizeram nada contra mim,
mas que caíram na vulnerabilidade, eu entendo que nós precisamos pensar de forma ampla, complexa e responsável nesse tema, sob pena de a gente fazer uma moção, e pode ser feita, encaminhar, mas não ter utilidade prática, né, na vida das pessoas. Obrigado. Devolvo os trabalhos à